Pessoal, dando continuidade às nossas aulas do capítulo 3, nesse vídeo vamos fazer mais um exemplo sobre nomenclatura do tipo EZ. Nesse exemplo também vai ocorrer um empate igual no vídeo anterior, porém agora eu tenho ligações duplas e triplas. Pessoal, quem não assistiu os vídeos anteriores, é só ir lá no canal, clicar em playlist e procurar a playlist do capítulo 3, que todos os vídeos estão em sequência. Então é bem tranquilo. Igual nos vídeos anteriores, primeiro você vai imaginar uma linha passando entre a ligação dupla. Eu vou colocá-la aqui, mas lembrando que você na prova não precisa fazer a linha, tá? É só imaginar ela. Agora você vai analisar os dois grupos em cada carbono. Então vamos analisar primeiro esse carbono aqui. Ele tem esse grupo e esse grupo. Observe que tanto aqui na parte de cima, quem está ligado diretamente ao carbono da dupla é um carbono. Aqui na parte de baixo eu também tenho um carbono, então ocorreu um empate. Então temos que passar para os átomos seguintes para saber quem tem o maior número atômico. Então lembrando, pessoal, é sempre uma sequência. Vem esse primeiro, depois vai para o próximo. Tá? Não adianta ter um átomo com número atômico muito longe, porque você tem que seguir a sequência, então não vai influenciar na questão de nomenclatura. Então, como havíamos feito no vídeo anterior, eu aconselho a abrir a estrutura. Então, olha só, eu vou primeiro abrir esse grupo aqui de cima. Então, ligado a esse carbono, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Lembra, não precisa escrever OH, isso aqui é só um artifício para facilitar a nomenclatura. Então, ligado a esse carbono, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. E esse carbono aqui de baixo, ligado a ele, eu tenho um outro carbono, só que observe que tem uma ligação tripla. Então, sempre que eu tenho uma ligação dupla ou tripla, pessoal, você considera como se tivesse ligado 3 vezes aquele átomo. Então, no caso aqui, ó, esse carbono você vai considerar como se ele tivesse ligado a 3 carbonos. Lembrando, pessoal, isso é só um artifício, tá? Não está ligado a 3 carbonos. Esse carbono está ligado a apenas um carbono. Só que para a questão da nomenclatura, podemos utilizar esse artifício para saber qual que é o grupo de maior prioridade. Então, quando tem uma ligação dupla, você liga a 2 vezes aquele átomo. Quando é uma tripla, igual esse caso aqui, você considera como se tivesse ligado 3 vezes aquele átomo. Aqui não tem nada para cortar, porque não tem nada em comum. Então agora você observa o grupo. Então olha só, quem empatou não foi esse átomo de carbono? Que é esse átomo de carbono empatou com esse. Então está ele aqui e ele aqui. Então você vai olhar quem tem um átomo ligado ao átomo que empatou com maior número atômico. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Aqui eu tenho 3 carbonos ligados a esse átomo. Portanto, aqui eu tenho o oxigênio que tem um número atômico maior que o carbono. Vamos olhar aqui na tabela periódica, olha. O oxigênio tem número atômico 8 e o carbono tem número atômico 6. Então, o oxigênio tem maior prioridade. Portanto, esse grupo tem prioridade 1, maior prioridade. Então, aqui, ó, primeira prioridade vai ser esse grupo aqui, ó. Porque o oxigênio tem maior número atômico. E quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Lembrando, pessoal, exemplo, vamos supor que tivesse outro carbono aqui e um bromo que tem um número atômico bem alto. Não ia influenciar em nada, tá, pessoal? Porque você tem que seguir uma sequência. Então, você olha o que empatou, você vai olhar os átomos que estão ligados ao átomo que empatou. Só depois que você passar para o próximo, se der novamente um empate, por aí vai. Então, exemplo, se tivesse um átomo aqui com um número atômico bem alto, não ia influenciar, porque você tem que olhar, seguir a sequência. Agora vamos analisar esses dois grupos. Ó. Aqui eu tenho ligado diretamente ao carbono da dupla um carbono aqui na parte de cima e na parte de baixo também eu tenho um carbono. Então ocorreu o quê? Um empate. Então novamente vamos abrir os dois grupos. Então esse primeiro grupo eu tenho um hidrogênio ligado duplamente a um carbono. Então eu considero que ele está ligado a 2 carbonos aqui embaixo. Lembrando, pessoal, isso é só um artifício. Esse carbono está ligado apenas a um carbono.
tá? Isso aqui é só para a questão de nomenclatura. Quimicamente, isso aqui não faz sentido. Então, esse carbono está ligado a esse carbono. Então, eu vou considerar como se ele tivesse ligado a 2 carbonos. E esse grupo de baixo tem um carbono ligado a 2 hidrogênio e a esse carbono. Então, eu vou cortar o que eles têm em comum. Então, esse hidrogênio eu posso cortar com esse. Esse carbono eu corto com esse. Então, sobrou nesse grupo aqui um carbono e nesse aqui um hidrogênio. Hidrogênio, o número atômico dele é 1, então ele sempre vai perder para qualquer elemento. Então, esse aqui tem maior prioridade. Então, esse aqui vai ser prioridade 1, primeira prioridade, e esse aqui vai ser prioridade 2. Observem, pessoal, os dois grupos de maior prioridade estão do mesmo lado da linha que você imaginou aqui, passando a interligação dupla, né? Ou seja, do mesmo lado do plano. Então, quando isso ocorre, é um isômero do tipo Z, né? Z vem lá da palavra alemão, que significa junto. Então, isso é um isômero do tipo Z. Nesse caso, são os mesmos grupos, né? Então, já sabemos a prioridade. Então, observe, os grupos de maior prioridade, um está para cima do plano e o outro está para baixo do plano. Lembrando, pessoal, quando vamos escrever o isômero, você mantém a posição de um dos carbonos dos grupos intacta. No caso, foi mantida desse primeiro carbono aqui, ó. Está intacta e só inverteu a segunda. Quem estava embaixo passou para cima, quem está em cima passou para baixo, tá? Se você inverter as duas, você vai obter a mesma molécula. Então, mantém uma intacta e movimenta só a segunda. Então, como eu tenho um grupo de maior prioridade para cima e o outro para baixo, isso é um isômero do tipo E. Pessoal, no próximo vídeo eu vou colocar mais um exemplo, no caso, quando ocorre e tem isótopos, para sabermos qual que é a maior prioridade, mas é bem tranquilo, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado e até a próxima.